Olá, pessoal. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre probabilidade e à medida que vocês vão perceber que tem vários vídeos, né, para cada uma dessas abas aqui. E aí hoje eu vou falar um pouquinho sobre probabilidade mais básica, que é a ideia de probabilidade de um evento incerto, né? Probabilidade de um evento incerto, por exemplo, se eu quero saber a probabilidade A, ele é o número de eventos associados a A dividido pelo número total de eventos. E aí, existem algumas regrinhas aqui que nós vamos trabalhar para vocês entenderem. Então, vamos dar uma olhadinha nessa primeira parte, que é probabilidade básica que está aqui. Então, imagina que você tenha um exemplo como o acompanhamento do número de computadores vendidos diariamente por uma loja varejista. E aí, esse número de computadores, né, a ideia é que esse número de dias, ele representa quantos dias você teve nenhuma venda, né, o zero vendas. Quantos dias você teve uma venda e assim por diante. Então, isso aqui é a minha frequência relativa, a minha frequência simples, que vocês já viram como é que calcula, né, em vídeos anteriores. E aí, quando você pega e divide a frequência simples pelo total geral, né, aqui eu aperto um F4 só para poder arrastar para baixo, a gente vai ver que a gente vai chegar num cálculo de frequência, né, de relativa simples, ou seja, eu peguei a frequência simples e dividi pelo total. Faço isso para todos, então eu vou sempre dividindo pelo total, né, pego o valor, divido pelo total, pego o valor, divido pelo total, e na hora que eu somo, isso aqui vai dar 1, tá? Ou 100%, se você estiver trabalhando em porcentagem. Entretanto, lembre-se que probabilidade ela é um número entre 0 e 1. Então, vem a primeira regra da probabilidade. A probabilidade é um número entre 0 e 1. Tá? A segunda regra da probabilidade é que a soma das probabilidades tem que ser igual a 1. Então, quando eu somo todas essas probabilidades, isso aqui vai ter que dar sempre 1. Se não der, é porque você esqueceu de contar alguém ou você contou a mais. Tá? Se ele der maior que 1, você contou a mais. Deu menor que 1, você esqueceu de contar alguém. E aí, vamos supor que eu peça para vocês calcularem essas probabilidades aqui. Então, por exemplo, determinar a probabilidade de que hoje a loja venda exatamente 2 computadores. Bom, ela vender 2 computadores significa que você teria 18, né, em 18 dias ele conseguiu vender 2 computadores num total de 118 dias. Então, esse valor que está aqui, né, ele é o valor no caso da probabilidade. Então, eu só peguei e dividi um pelo outro. Ou eu pegaria direto a frequência relativa simples. Então, quando nós estivermos trabalhando com uma tabela de frequências, a relativa simples ela corresponde à probabilidade. Se, por exemplo, eu quisesse achar menos do que 3, então o que eu teria que fazer? Eu teria que calcular a probabilidade, então eu poderia fazer, seria o zero, né? Então, nesse caso aqui, eu teria que olhar esses 3 casos aqui, né? Como é menos do que 3, é 0, 1 e 2. Então, eu teria que somar esses 3, então eu teria que fazer 12 mais 43 mais 18 e dividir tudo isso pelo total, certo? Então eu vou ter isso aqui. Ou uma outra forma de se trabalhar, né, é você pegar, né, e simplesmente somar as frequências relativas simples. Então eu poderia fazer a soma desses valores aqui, que vai dar o mesmo resultado, certo? Então tanto faz eu trabalhar de um jeito ou de outro, eu tenho que chegar na mesma resposta. Se fosse mais de um eu tenho 2, 3 e 4, né? Então eu estou trabalhando com esses daqui. Então eu teria que fazer a soma, pegar, somar o 2 com o 3 com o 4 e dividir tudo isso pelo total geral, certo? E aí vou ter essa resposta aqui. Ah, ou, né, eu poderia simplesmente fazer a soma desses 3 valores aqui. Tá? Então, eu teria essa soma aqui. E aí também eu tenho uma outra possibilidade, que é verificar, né, o que aconteceria se fosse pelo menos um. Pelo menos um, eu estou trabalhando com esses 4. Então, qual que seria a ideia aqui, né? Como eu estou trabalhando com esses 4, eu teria que fazer a soma. Então, eu teria que pegar o 1, o 2, o 3 e o 4, somar esses 3
e depois dividir pelo total, tá? Eu teria essa resposta. Ou, né, eu poderia fazer a soma das frequências relativas simples. 1, 2, 3 e 4. Tá? Entretanto, esse caso aqui é o caso no qual eu poderia usar o conceito do complementar, da regra do complementar. Ou seja, se eu quero saber a probabilidade de A, é só eu pegar todo mundo, que é o 1, e retirar aquilo que não me interessa. Então, eu poderia fazer, né? Então, eu teria um ou aqui. Eu poderia também fazer um menos aquilo que não me interessa. Como é pelo menos 1, o que não me interessa é o zero. Então, eu retiro o zero aqui. Tá? E aí eu obtenho essa resposta. Ok? No próximo vídeo, nós vamos ver como é que calcula, utiliza, né, perdão, uma tabela de contingência.